Começando mais um episódio de podcast e hoje com um convidado especial, né, que é o Lucas Correia. Fala aí. Opa, tudo certo, Gabriel? Prazer estar aqui contigo no teu podcast Menesianismos. Uhum. Que bom, que bom. Então, o episódio de hoje, né, sobre polarização, fanatismo e psicologia social. Vamos lá, então. Então, acho que é legal a gente fazer um panorama aí do que a gente quer dizer com essa questão da polarização, para começar, né, para contextualizar. Nos últimos anos a gente tem visto muito se falar nessa palavra de polarização, mas eu noto poucas tentativas de descrever essa polarização com seriedade e com uma certa neutralidade, né? No caso, geralmente quando se fala de polarização, muitas vezes é um lado falando que o outro está polarizando, ou o outro falando que um está polarizando. Mas não se parece ter uma tentativa séria de entender, de compreender esse fenômeno, né? E eu notei isso ao longo dos últimos tempos, e então se tornou meio que um tema de pesquisa meu, principalmente porque a partir de algumas leituras que eu vinha fazendo há alguns anos já, em especial o conflito de visões do economista e filósofo político americano Thomas Sowell. Então, assim, em 2020, ano passado, eu comecei a ler mais ainda sobre aspectos da divisão política, né, como se explica esse fenômeno da divisão política, e fui adicionando alguns autores que tentavam explicar. E um deles é o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social americano, que tem um livro chamado A Mente Moralista, onde ele tenta justamente explicar, do ponto de vista da psicologia social, cognitiva e evolutiva, por que as pessoas se dividem, né, por questões políticas. E então, assim, ele faz um trabalho muito interessante, né? E ele mesmo é um cara que leu Thomas Sowell. Então, eu percebo muitos paralelos interessantes entre o trabalho dele, né, focado nesses aspectos psicológicos, e o trabalho do Thomas Sowell focado em aspectos da filosofia política. Então, acho que, para começar, acho que esse contexto é interessante para a gente ter em mente. Então, o que exatamente eles falam isso? O que a gente pode trazer de paralelo entre eles e o cenário do Brasil, assim? Que, assim, o que eu vejo mesmo é uma polarização bem fanática, sabe? Um lado brigando com o outro e, assim, tudo que o outro lado faz, melhor, tudo que um lado faz, o outro lado faz o contrário e fica nessa guerra de narrativa mesmo. Sim. Então, esse é um termo interessante que tu usou, que é a guerra de narrativas, né? Por que a gente fala em guerra de narrativas, né? E aí a gente pode pegar alguns aspectos da psicologia que tentam explicar isso, né? A gente apreende a realidade de uma forma imperfeita, né? A gente não consegue ter uma apreensão perfeita da realidade. Sim. Então, cada um de nós enxerga as coisas, interpreta os eventos a partir das nossas experiências, de uma certa carga de experiências que a gente já tem, e a partir da nossa composição cognitiva, né, das nossas capacidades cognitivas. E nessas capacidades cognitivas, nós temos uma série de vieses, que a gente chama, né, os vieses cognitivos. Então, eles servem como atalhos, né? Então, muitas vezes, a gente vai ver a mesma informação, mas vai ter interpretações diferentes. E muitas vezes isso acontece porque a gente está enxergando uma informação e tentando interpretar ela de uma forma que corrobore aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já acredita. Entendi. Então isso é o que a gente chama de viés de confirmação, né? Então, assim, esse viés de confirmação é esse atalho cognitivo que funciona da seguinte maneira. A gente procura informações e enfoca mais informações, a gente dá mais valor a informações que corroboram aquilo que a gente já conhece. Aquilo que é familiar para nós é algo que se confunde muito com a realidade, com a verdade. Então, a gente tende a interpretar o que é familiar como verdade, o que não necessariamente vai ser o caso, né? Muitas coisas que para nós são familiares, na verdade, são mentiras. E ao longo da história, uma série de teorias eram tomadas como verdade e foi se descobrindo que, na verdade, aquilo ali não era verdade. Aquilo ali era simplesmente a forma como, naquele momento, as pessoas conseguiam explicar certos fenômenos. Então, assim, e isso não tem lado político.
né? Isso não é algo de esquerda ou de direita, isso é algo da natureza do ser humano, né? Das nossas, é um problema que está internalizado no nosso aparato cognitivo e que, Aham. portanto, não importa se tu é de esquerda, se tu é de direita, se, enfim, tu é liberal, tu é socialista, tu é conservador, todos nós estamos sujeitos a cair nas armadilhas desses vieses cognitivos. E então, assim, isso acontece muito. Tem um psicólogo social também, um psicólogo cognitivo chamado Daniel Kahneman, que inclusive é um ganhador de prêmio Nobel, que fez um trabalho muito interessante nessa área, e na época que foi muito assim pioneiro, onde ele tenta explicar de uma maneira mais simples, né, como é que funciona esse nosso aparato. E ele faz uma divisão entre os nossos, no nosso sistema cognitivo, ele faz uma divisão entre o sistema 1 e o sistema 2, que ele chama. O sistema 1 seria o sistema mais intuitivo, mais automático, que a gente usa para processar as informações que a gente recebe, né, para tomar as nossas decisões ao longo do dia. Esse é o sistema que é o nosso sistema padrão, porque a gente não tem como tomar decisões extremamente racionais para tudo, a gente não tem como tomar decisões extremamente analíticas, analisar a minúcia de cada decisão que a gente toma. A gente vai tomando decisões de uma forma muito mais automática, intuitiva, e para isso, então, ele fala que a gente usa esse sistema 1, que é esse sistema que a gente vai tomando decisões de uma forma automática, a gente não fica pensando, né, na maioria das coisas que a gente faz ao longo do dia, como é que a gente vai se mover para fazer tal coisa, o que, que a gente vai... enfim, a maior parte das decisões que a gente toma são muito mais automáticas do que extremamente Sim, sim. analíticas e racionais. E o sistema 2 seria esse sistema da racionalidade, da fórmula mais analítica, né, que a gente tem que parar para pensar. Quando a gente vai, por exemplo, estudar matemática, né, estudar, sei lá, física, a gente vai ter que pegar ali, parar, a gente só consegue se concentrar naquilo. Quando a gente precisa fazer esse tipo de, usar o sistema 2, né, usar esse sistema mais racional, mais analítico, a gente tem que se concentrar muito, ou seja, toma demais da nossa energia, a gente exige demais do nosso sistema, né? Se a gente vai pensar aí que como se a gente fosse um sistema operacional, sei lá, toda a nossa memória RAM estaria concentrada naquela única tarefa, né? A gente não consegue concentrar em mais nada, senão a gente não consegue realizar aquela tarefa. Então, então assim, essa é uma questão muito interessante para a gente entender por que a gente é vítima desses vieses, né? Justamente porque a gente não consegue parar para analisar tudo de uma forma extremamente analítica e racional. A gente precisa tomar decisões mais automatizadas, decisões mais intuitivas, e a gente vai fazer isso para a maior parte da nossa vida. E quando o assunto, então, é política, muitas vezes isso vai ser mais ainda exacerbado, porque política, ela mexe com nossas paixões, e ela é uma coisa também que a gente não tem tanto tempo para dedicar a estudar a política, né, a filosofia política, as origens da política, nossa, por que cada teoria foi criada, a gente vai ler agora, sabe, o tratado de política de cada um dos autores. Não, ninguém vai fazer isso. A maior parte das pessoas não tem tempo para fazer isso. Elas estão cuidando de outras coisas da vida delas, das vidas delas, que são mais urgentes, né, o que elas vão comer, como é que elas vão, enfim, como é que, se elas vão ter trabalho, o que elas vão fazer daqui a alguns meses, enfim. Então assim, é uma área da vida humana especialmente sujeita a esses problemas, né, de viés cognitivo. E a ascensão dessas novas redes de comunicação, né, as redes sociais, tornou isso ainda mais exacerbado, porque ela aumenta exponencialmente o fluxo de informação e o fluxo de informação descontrolada. Então assim, aí potencializa muito mais, porque a gente consegue enviar sem limites essas informações equivocadas que a gente acredita que sejam verdade, simplesmente porque elas reafirmam aquilo que a gente já acredita, e a gente vai fazendo isso de uma forma totalmente descontrolada, tornando muito mais fácil, né, a gente cair vítima dessas armadilhas cognitivas. Então, essa mudança de paradigma nas mídias sociais, na forma como a gente transmite informação, como a gente recebe, transmite, cria informação, isso foi uma mudança de paradigma muito central para entender por que da polarização e por que a gente fala em polarização. Um
dos problemas que a gente tem também que considerar nessa questão do fluxo da informação e da comunicação e de como a gente interpreta as informações é a questão de que muitas vezes também é um engano achar que aquelas vozes que estão sendo mais altas, que estão mais presentes nesses canais de comunicação ou nas mídias sociais, são as vozes que mais representam a população como um todo. Então, muitas vezes, por ter certas minorias mais engajadas, que acabam alimentando muito essas redes, esse fluxo de informação, a gente acaba achando que esses dois lados, eles representam cada um metade da população, né? Como se 50% dos brasileiros fosse, sei lá, bolsonarista e 50% fosse lulopetista. Quando, na verdade, pode acontecer justamente de que a maioria das pessoas é mais uma maioria observadora, silenciosa, que não se envolve muito, não tem muita opinião formada, e acaba simplesmente só indo passivamente, não querendo se meter, até pela agressividade do discurso. É melhor, às vezes, muito que as pessoas fiquem caladas, não se metam nisso, né, para não atrapalhar a vida delas, né, para não atrapalhar a própria vida social delas. Então, isso também é um engano interessante a gente ter em mente, que a gente acha, quando se concretizam dois grupos antagonistas que começam parece que, dominar o discurso público, a gente tem esse engano de achar que eles representam realmente, que há uma divisão total da sociedade, quando, na verdade, pode ser, sei lá, 10% da sociedade que está de um lado desse grupo aí, extremista de um desses lados, e 10% do outro lado. Então, a maioria da sociedade, 80% das pessoas, não é extremista dessa forma, não está tão dividida, entende? Não enxerga como eles enxergam. Mas como esses lados são tão barulhentos, eles são tão engajados nessa disseminação de informação, nesses canais, nessas redes sociais, a gente tem esse engano, esse engano também cognitivo de achar, de realmente acreditar que existe uma divisão totalmente disseminada na sociedade, o que de fato não é real. Algumas coisas que corroboram isso como os votos, por exemplo, nas eleições, a gente percebe que existe uma abstenção, votos nulos, votos brancos, que vem crescendo aí nas últimas eleições. E isso começou antes da pandemia, né? Para quem poderia tentar dizer, não, mas é porque daí com a pandemia menos gente foi às urnas. Não, isso já começou em eleições anteriores à pandemia. Então assim, isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente, né? Que para esses lados, para esses extremos, é bom que a gente ache que não tem outra opção e que a sociedade está totalmente dividida. Então, assim, e é por isso que é importante que surjam também vozes que sejam mais moderadas e menos, enfim, menos extremistas, para que essa maioria se sinta representada e perceba, não, mas espera aí, não existe só esse extremo ou esse outro extremo, né? Não é só uma escolha entre um ou dois. Então isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente. Sim, sensacional isso que você falou. Ressalto essa última frase sua. Que, mano, os fanáticos é melhor que cria essa ilusão de que não existe escape, né? Porque eu até vi muita coisa disso na internet, tipo, a questão da terceira via, né, das eleições presidenciais, enfim. A esquerda falando que, ó, se você a terceira via vai ajudar o Bolsonaro, a terceira via vai ajudar o Bolsonaro. Um monte de charge falando isso. Aí na direita, um monte de charge, enfim, falando a mesma coisa. Se a terceira via vai ajudar o Lula. E esse fanatismo vai criando esse maniqueísmo, assim, esquerda-direita, e é verdade que quem se fode mesmo é o povo, sabe? A galera que não é fanática. Porque vai ter que sofrer de um dos lados, sabe? Fica nessa guerra barulhenta, enfim. Justamente. É curioso quando existe uma, como é que eu posso chamar isso? Existe uma ferramenta teórica que se usa para tentar descrever esse fenômeno de que quando os fanáticos de dois lados eles vão puxando mais a corda, eles parecem que vão se tornando mais parecidos, né? Então existe um fenômeno que a gente chama de teoria da ferradura, né? Sim. Que vários autores falaram desse fenômeno de uma forma um pouco diferente, nem todos falando exatamente usando essa questão da ferradura, mas falando que quando esses extremos eles vão puxando, parece que na verdade eles começam a se assemelhar, porque eles começam a usar os mesmos métodos, né? E aí entra isso que tu falou, de que às vezes parece que tu pega um discurso que
parece que literalmente ele foi copiado de um lado para o outro e só mudou os Sim, termos, ou seja, o que era esquerda tu troca por direita e o que era direita tu troca por esquerda. Então, sim, assim, realmente, assim, é impressionante como isso é muito claro e como isso também mostra que, na verdade, é, é uma mentira quando esses extremos falam que existe uma diferença absoluta entre os dois, quando com eles certeza. estão querendo usar os mesmos meios. Tem uma frase do Nelson Rodrigues, que é um cara que eu adoro, que ele fala bem isso, né? Não existe diferença entre o fanático de esquerda e o fanático de direita. Uns dirão que existe uma grande diferença, mas na verdade um canalha é exatamente igual ao outro canalha, né? E é exatamente isso, tipo, apesar de, claro, eles têm raízes diferentes, porque pô, uma é de esquerda, outra é de direita, você vai vendo que vai na teoria da ferradura, né? Quanto mais extremo, mais próximos eles estão, sabe? Mais parecidos. Por quê? Porque apesar deles terem essas bases diferentes, você vai vendo que a ação deles é igual. Eles vão atacar da mesma forma, vão negar qualquer coisa que seja diferente deles da mesma forma, vão usar, enfim, aí que você falou, vão só pegar o mesmo discurso, o mesmo texto e mudar a esquerda, a direita por direita e esquerda, e você vai ter a mesma tático violento e ignorante, né, atacando você da mesma forma, dos dois lados. Justamente, isso é porque quando a gente fala em fanático, em fanatismo, o que importa mais não é a ideologia desse fanático. O que importa Uhum. mais é a forma, é o método que essas pessoas Uhum. utilizam. Então, o fanático, ele é caracterizado muito mais por esse método, por essa forma, né, por essa maneira de ser, por esse dogmatismo, esse radicalismo, essa agressividade. Isso é o mais importante para o fanático do que qualquer tipo de ideologia. Tanto que muitas Entendo. vezes eles acabam se contradizendo, né? Acabam fazendo coisas parecidas com quem está do outro lado, com quem eles dizem Uhum. que são contrários. Várias vezes Então, fazer. assim, a ideologia, no fim das contas, não é o que mais importa. O que mais importa Uhum. é esse comportamento fanático, né? E Uhum. essa identificação com um grupo de fanáticos, isso dá um significado para a vida dessas pessoas, né? Aquilo ali se Sim, torna sim. basicamente a vida delas e existe todo esses sentimentos de lealdade àquele grupo, né? De tu não poder, de forma alguma, contrariar o grupo, né? De não poder ser um traíra. Então não importa muito para onde o grupo está indo em termos ideológicos, o que importa é que eles se mantenham juntos e que eles aumentem o seu controle, o seu domínio Uhum. social, né? Uhum. Eu só queria fazer uma ressalva, que assim, a gente acaba falando, né, pela casualidade, de extremismo e radicalismo. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre radical e extremista com um fanático, né? Porque radical em várias minhas ideias, sabe? E posso ser extremista também em algumas. Mas eu acho que é possível você ser radical e não ser fanático, sabe? Da mesma Sim, como ele pode ser um cara de centro ali, centro-esquerda, centro-direita, sabe? Moderado, que sim, é fanático também, sabe? sim, esse é um bom ponto. Eu não, que eu lembro, eu não cheguei a tentar colocar, assim, especificar, diferenciar cada uma dessas coisas, mas é Uhum. verdade que elas são diferentes. O radical, a gente tem que pensar na etimologia da palavra. Radical, tu vai ao cerne da questão, né? Ao princípio da questão. Radical significa Uhum. isso, vai lá aquele princípio. Então, o radical, ele vai enfatizar certos princípios, né? Uhum. Ele vai falar, não, vamos identificar aqui meus princípios, então esses princípios aqui, eu sou leal a esses princípios até o fim. Ou Uhum. da maneira que melhor eu puder ser, né? Dependendo Sim, das exatamente. circunstâncias. Então, assim, o Uhum. radical ele é um cara que ele vai ter sempre esses princípios em mente. Então, Uhum. por exemplo, se ele é a favor da propriedade privada, ele vai sempre lembrar desse princípio. Se ele é a favor dos direitos humanos, ele vai sempre lembrar os princípios dos direitos humanos. Então, ele é um cara que ele vai estabelecer certos princípios e ele vai ser radical nesse sentido, de estar sempre guiado por esses princípios. Isso não significa que os métodos que ele vai utilizar sejam métodos fanáticos, métodos extremistas. Então, assim, Uhum. existe uma diferença entre uma coisa e outra. O fanático, muitas vezes, como a gente falou aqui, inclusive, ele não vai se importar tanto com princípios. Ele não vai Uhum. se importar tanto com essas coisas que são importantes para o radical, porque o que mais vai importar para ele é muito mais o método, muito mais aquela lealdade ao grupo. Então, assim, às vezes os princípios até se perdem. Às vezes o fanático ele nem se importa tanto
com a própria teologia específica que ele está seguindo, ou a própria ideologia que ele diz estar seguindo. E o extremista também, ele talvez daria para fazer uma relação entre o extremista e o radical. O radical, ele se importa com os princípios. O extremista, talvez, ele necessariamente leve esses princípios, ele leva esses princípios ao máximo que eles podem ir e descarte todo o resto, todas as considerações, todas as outras considerações, ou seja, para chegar àqueles princípios, não importa a metodologia, o que importa é chegar neles. Então, assim, é verdade que existem diferenças entre essas três coisas. Maneiro. E também, eu tenho uma análise, assim, sobre essa questão da polarização e do próprio fanatismo nas redes sociais. E o que eu penso é o seguinte, teve essa questão da tecnologia, redes sociais e tudo mais. Mas, assim, você pode ver que a galera começa a postar sobre política, enfim. E o que eu vejo os próprios, assim, algoritmos, eles fazem essa técnica de, eles vão pegar o que você gosta e vão repassar isso para você. E as coisas que você não gosta, eles vão excluir. Então, eu acho que, tipo assim, vai a galera que fala, vamos dizer, de esquerda, e começa a falar coisas de esquerda, e começa a negar coisas de direita, e o próprio algoritmo da rede social vai começar a enviar mais coisas de esquerda para ela e tirar coisas de centro-direita para ela. E aí vai começar vai ter essa coisa que você falou, do viés de reafirmar a pensa. Eles fazem essa técnica de, eles vão pegar o que você gosta e vão repassar isso para você. E as coisas que você não gosta, eles vão excluir. Então, eu acho que, tipo assim, vai a galera que fala, vamos dizer, de esquerda, e começa a falar coisas de esquerda, e começa a negar coisas de direita, e o próprio algoritmo da rede social vai começar a enviar mais coisas de esquerda para ela e tirar coisas de centro-direita para ela. E aí vai começar vai ter essa coisa que você falou, do viés de reafirmar a pensa. Então, o que eu vejo, assim, vai criando essas bolhas, com isso, né, em decorrência, vai criando essas bolhas com parede metafísica, sabe? Tipo assim, você pode até não tem uma parede concreta ali impedindo, você pode sempre acabar entrando nessas bolhas, mas a verdade é que você vai ser barrado, assim, metafisicamente, porque, tipo, os caras são de esquerda, então se você não... eles são fanáticos de esquerda, né? Então se você não ser exatamente como eles pensam, você vai ser expulso, sabe? Expelido dessa bolha. Então você vai criando essa bolha, e o problema disso é aquela coisa, né? Uma bolha que só tem os seus pensamentos iguais, você só vai ter contato com seus pensamentos, sabe? Os seus próprios pensamentos. Você vai ver pessoas reafirmando seus pensamentos, pessoas concordando com seus pensamentos, e você concordando com os pensamentos da pessoa, só que são todos iguais, sabe? Não tem diferença. Então, essa vai criando essa bolha e vai fazendo essa ilusão. Todo mundo é assim, quem não é uma pessoa idiota, quem não é uma pessoa errada. E aí, enfatizando o fanatismo desse grupo, sabe? Enfim. Sim. Esse é um dos grandes dilemas das redes sociais, das novas tecnologias e dos algoritmos, enfim, da inteligência artificial, né, da forma como se sugere, essas tecnologias vão sugerindo coisas que a gente já gosta. E existe uma grande discussão, né, nesse sentido, e nos últimos tempos tem mudado em algumas redes a forma como isso acontece, então nem sempre as sugestões são totalmente alinhadas com o que você acredita, mas às vezes são alinhadas com o tema, né? Então, sei lá, tu tá no YouTube procurando sobre liberalismo, e daí às vezes tu vai ter ali outros vídeos sugeridos que não falam sobre liberalismo, mas sim sobre socialismo, ou enfim, mas assim, isso vai depender muito de cada caso, de cada rede, e existe esse grande dilema, e uma das coisas que as redes estão tentando fazer para evitar essa disseminação de informações falsas é esse controle de conteúdo, né, de diferenciar o que é falso, o que é conteúdo falso do que não é. Só que aí que tá, daí entra o grande dilema, que é como que tu vai desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial para descobrir o que é ou não é verdade, né? Justamente, porque então, você tem que criar critérios. E sim, justamente. Vai lá, quem que vai criar os critérios? Parece que é indispensável, a gente não conseguiu chegar num ponto, e não sei se a gente vai conseguir, eu acho que não, chegar num ponto em que é possível dispensar o ser humano dessa equação. Não é possível. Hoje existem qual é o nome que eles... Moderadores de conteúdo que são seres humanos. Então, assim, quando uma publicação, sei lá, no Instagram, em qualquer rede ali, ela é flagueada como, não, informação falsa,
vai chegar um moderador de conteúdo, ou não vai porque eles não conseguem, né, eles não conseguem, é tanto conteúdo que tu não tem como Uhum. contratar tanta gente para conseguir ver todos esses conteúdos. Mas enfim, Sim. então assim, tem todo esse grande problema que a gente não consegue dispensar o fator humano dessa equação, e mesmo com o fator humano não significa que a gente chegue na resposta. O problema da Aham. verdade é um problema filosófico é, que existe desde que o ser humano pensa, né? Então, assim, Uhum. não é simples, não é um ser humano, não é um moderador de rede social que vai saber dizer o que é verdade e o que não é verdade. Então, existe esse Aham. grande problema. Mas é claro que existe certos cortes que é possível fazer, existem certas informações, certos conteúdos que é possível simplesmente, não, isso aqui absolutamente não pode estar aqui na rede, né? Enfim, até conteúdos assim de violência e de, enfim, que realmente configuram crimes. Aham. Mas esse é um grande problema do ponto de vista tecnológico, né, do ponto de vista dessas empresas, de como fazer isso. E aí há uma grande discussão, né? Existem muitas reclamações de como vários conteúdos acabam sendo censurados, não por estarem disseminando nenhum tipo de informação falsa, mas simplesmente por estarem opinando sobre questões a partir de um ponto de vista que muita Sim. gente considera errado, e daí vão lá e acabam derrubando aquele perfil, né, a partir dessas ferramentas de flag, enfim. Então, assim, essa é uma grande discussão, né, do nosso tempo, e é uma coisa que francamente eu não sei assim como que vai ser resolvida, mas que é uma grande discussão. O problema é real, tem muita gente que Uhum. não acha que o problema é real, eu discordo, eu acho que é um problema real, Com não certeza. é algo simples. Agora, as formas como esse problema tem sido resolvido por empresas também são problemáticas, também é necessário que a gente tenha consciência disso, que converse sobre isso. Mas é um grande problema, e é um grande problema, porque ele não é um problema nosso, do nosso tempo, ele é um problema, como eu falei, que é um problema que acompanha o ser humano desde sempre, sempre vai acompanhar, que é o problema de saber o que é ou não é verdade. E que Aham. direito a gente tem, ou uma empresa tem, ou, enfim, de estabelecer o que é ou não é verdade, né? De controlar o que não é ou não é o que é ou não é um discurso permitido, o que é ou não é verdade, enfim. Esse é Uhum. um dos grandes problemas do nosso tempo, e não há respostas fáceis. Quando a gente fala sobre isso, Aham. quando a gente vê influenciadores de um lado ou de outro aí querendo dizer não, é assim ou é assado, tem que ser assim, não tem que ser assado, eu tenho a resposta para isso. Não, ninguém tem a resposta para isso. Esse é um grande problema da sociedade contemporânea. Uhum. Eu diria que é um problema urgente, sabe? Porque o que eu penso assim, claro que a questão da verdade acompanha, tá, tipo, intrinsecamente ligada à evolução da humanidade. Mas eu acho que nos tempos de hoje, com as redes sociais, é aquela coisa, né? A rede social virou o principal meio de comunicação de todo mundo, sabe? Sei lá, vamos botar na Grécia Antiga, com os filósofos, que você juntava numa ágora e ele mesmo ia falando um discurso e tudo mais. Agora tem que ser pela rede social. A disseminação de informação, enfim, boa ou ruim, verdadeiro ou falso, ela é pela internet, Sim, sabe? tem um historiador britânico chamado Niall Ferguson, que não é para ser confundido com outro Niall Ferguson, que tem a ver com o negócio da pandemia aí, que talvez algumas pessoas conheçam, mas enfim, é um Uhum. historiador que escreve livros muito bons, e ele fala justamente isso, né, que as redes sociais, elas são a nova esfera pública, né, o que a Sim. gente Uhum. entende por esfera pública, hoje as redes sociais já há um entendimento de que elas são a nova esfera pública, porque a Uhum. maior parte das pessoas está ali e o discurso público acontece ali. Sim. E é, muitas das coisas que a gente tinha como esfera pública antes, na verdade, são informadas já pelas redes sociais, pelos Uhum. discursos que estão nas redes sociais. Então, esse também é um grande problema do ponto de vista regulatório, até do ponto de vista, né, de como entender isso a partir Uhum. das leis, do direito, enfim. E é uma discussão que tem acontecido lá nos Estados Unidos, né? Foi levada para o Congresso, coisa e tal. Então, assim, esse também é uma questão que a gente vai ter que ter em mente, né? Que hoje as redes sociais são esfera pública. Uhum. Porque, e vai nessa, né, cara, que, tipo, se você não tá na rede social, se você é privado da rede social, você está basicamente sendo privado de poder em participar tanto ouvir a opinião ali, mas também de dar a sua opinião. E é muito problemático isso, sabe? Porque não adianta, você não vai conseguir ir agora, sair da sua casa e começar, sabe, montar um palanque e começar a falar, sabe? Tem que ser pela Sim, rede social.
Então, Há diferentes redes sociais, né? Não há um monopólio total das redes, mas uhum, a gente viu alguns acontecimentos aí recentemente em que todas as plataformas basicamente se reuniram, né? E todas elas baniram certos agentes, certos atores sim, sim. políticos, enfim. E Uhum, aí se cria esse problema, né? Porque no fim das contas tu tem ali uma plataforma que ela é responsável por enviar todas as outras, por exemplo, ali sei lá, a Play Store, a Apple Store. Então, assim, eles escolhem quem vai poder estar ali ou não vai poder estar ali, uhum, e quem não puder, basicamente não vai poder chegar a uhum. ninguém, né? Então, assim, Sim. existem essas questões e eu acho que são questões que merecem atenção e que também não tem uma resposta perfeita e totalmente clara, como muitas pessoas parecem fazer entender. Uhum. E aí, por isso que eu acho que é urgente, porque da tamanha importância que a rede social tem, você banalizar essa questão, tipo, uma mão injusta, sabe? O controle, se Sim, deixar, enfim, uma pessoa, assim, moderador, ele ser tendencioso, ser para um lado ou para o outro, isso é muito problemático, sabe? Ainda sim. mais, e por isso que é Muitas, urgente. muitas pessoas, quando se chega nesse assunto, falam que, bom, mas não, a empresa é privada, então a empresa pode fazer o que quiser, banir quem quiser da sua plataforma, não dar justificativa nenhuma, enfim, não cumprir, às vezes. Então, assim, é muito simplificado esse discurso e ele tá muito equivocado em alguns sentidos, porque Uhum. o fato de uma empresa ser privada não significa que ela não está sujeita a uma série é, de normas que precisam ser seguidas. Só porque Uhum. eu tenho uma empresa privada, eu não posso, enfim, assassinar pessoas lá, não posso fazer um monte de coisa, várias coisas específicas que eu não posso fazer lá. Sim. Então, Uhum. assim, e outra questão é que existe o contrato, né? Então tem toda uma questão, né? Se está participando de uma rede, de uma plataforma, e tem contrato, e a partir desse contrato, muitas vezes a rede pode acabar não cumprindo esse contrato direito, ou enfim, o contrato é muito confuso enfim, tem uma série de questões aí que a gente tem que considerar, entender, e me incomoda quando o discurso fica nesse nível simplório de falar, não, é uma empresa privada, ela faz o que ela quer. Não, não existe isso de empresa Uhum. privada faz o que ela quer. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, e Uhum. especialmente onde os direitos das empresas privadas são melhor resguardados, onde isso funciona melhor, é justamente onde está mais claro, né, quais são as coisas que se pode fazer em cada nível. Então, assim, enfim, esse é um problema, e eu acho que é necessário um aprofundamento maior, uma maior seriedade também no discurso público em relação a isso. Uhum, com certeza. E eu queria fazer uma pergunta para você, né, saindo um pouco do tema, que é o seguinte, e aí eu vou apresentar minha tese, né, que é assim, ideologias são de fato importantes? Assim, eu tenho uma opinião bem crítica a ideologias políticas, né, porque o que eu penso é o seguinte, com base nas minhas experiências, minhas análises, enfim, eu acho que a ideologia ela acaba sendo muito alienadora, sabe? E acaba fanatizando as pessoas, porque você vê lá um conjunto de ideias pré-prontas, sabe? Todas já um pensamento a respeito de tudo, sabe? Tipo assim, você entra numa ideologia, tem lá propriedade privada, é opinião, enfim, economia, opinião, melhor governo, opinião, sabe? Você já tem essas opiniões pré-prontas e você vai fazer essa bolha, tipo, você vai estar a sua ideologia com todas as ideias já programadas, ela acaba tirando seu sentido, sabe? E eu acho que, inclusive, você postou no... Porque eu acho que eu repostei um post seu que você estava citando os pensadores e um deles falava, se você tem uma opinião, se você faz um discurso com base, pensando se você é de esquerda ou de direita, você não passa de idiota, sabe? Então, Sim, eu acho que acaba, enfim, tem todas essas questões e também elas rotulam, sabe? É, você pega aquela pessoa, tipo, o que eu quero dizer ela mata a individualidade da pessoa, porque ela vai acabar massificando, sabe? Tipo, então se eu falo que o cara X é de esquerda, falar, pô, então ele é de esquerda, então ele é a favor do aborto, ele é a favor da maconha, ele é contra,
sei lá, enfim, propriedade privada, enfim, sabe? E acaba rotulando. E você massifica um conjunto de pessoas, só que e você tira a individualidade delas. Porque cada pessoa, cara, ela é um ser humano, sabe? Ele tem a sua própria individualidade, tem a sua singularidade, as suas próprias experiências, enfim, sabe? Então a ideologia acaba reduzindo muito o ser humano. E, sabe, eu acho que, enfim, em contraponto disso, seria a filosofia individual. Eu acho que é muito mais proveitoso para uma sociedade você enaltecer as filosofias individuais. Porque a filosofia individual, ela pega a sua opinião e tem como, assim, ela tem os traços da sua singularidade, da sua experiência. E dessa forma, para a filosofia individual, eu acho que você tem, enfim, produz mais um debate, sabe? Eu acho que é mais proveitoso para uma sociedade, enfim, que está num cenário tão distópico quanto o nosso, sabe? Assim, a gente está, enfim, cada um gritando, um lado gritando contra o outro, ameaçando guerra contra o outro e, sabe, as pessoas no meio acabam tendo que decidir se é a esquerda ou se é a direita, sabe? Senão você tá nos dois lados. Sim. Aí o que você acha disso? Tem muitas questões aí, né? Bom, só o tema da ideologia já daria um podcast e teria que ser resumido ainda, né, o tema. Uhum. E também tu fez essa contraposição com a filosofia individual, também daí a gente teria que falar de várias coisas, porque filosofia e ideologia não são a mesma coisa, né? Então, só o fato só a filosofia em si, ela já é uma coisa muito diferente. Então, tu se guiar mais pela filosofia do que pela ideologia, já existe um grande ganho aí, né? Mas vamos tentar falar um pouco sobre isso. E aí é legal também falar um pouco sobre as visões de que fala o Thomas Sowell. Essas ideologias, elas funcionam como uma forma, meio que como uma lente, né, que filtra a realidade pra gente, para que a gente interprete ela. Então a gente tá vendo certos eventos, certos fatos, certas realidades, e quando a gente tem um arcabouço ideológico que a gente compreende minimamente, ele nos ajuda a interpretar esses fatos. Por que existem pobres e por que existem ricos? Né? Como que acontece essa dinâmica na sociedade? Se a gente tem uma ideologia marxista, a gente tem uma forma de interpretar isso na sociedade. Se ela está de acordo com a realidade empírica dos fatos ou não, é outra questão. Agora, nós temos uma forma, um arcabouço intelectual para interpretar essas informações. Agora, se a gente tem uma outra ideologia, como uma ideologia liberal, a gente vai ter uma outra forma de interpretar esses fatos e entender essa dinâmica de como funciona, por que existem pobres, por que existem ricos, né, por que o ser humano age de tal forma, por que os poderes estão estabelecidos de certa forma nessa sociedade ou naquela. Então, assim, as ideologias, elas nos ajudam a interpretar a realidade social. Só que, como qualquer ideologia, todas as ideologias, elas são limitadas, porque elas são uma lente que tem essa certa estrutura de explicação, né? Ela parte de certo entendimento e ela vai explicar de certa forma. Só que ela não é capaz de acessar inteiramente, acessar plenamente a realidade e explicar a realidade na sua plenitude. Da mesma forma que nós, como seres humanos, não conseguimos acessar diretamente essa realidade. Então, é muito complicado, é muito complexa essa questão, porque a gente não tem como prescindir dessas lentes, como a ideologia, como a religião, como as visões de mundo, né? Então, assim, nós sempre vamos usar algum tipo de lente, seja ela uma ideologia, seja ela uma visão de mundo, seja ela uma religião, a gente sempre usa, ou seja ela algo que não é necessariamente tão bem estruturado, né? Então a gente sempre usa essas estruturas para conseguir interpretar a realidade. A ideologia é uma dessas estruturas e, como qualquer outra delas, ela não é capaz de a realidade. Então, quando a gente se limita a uma única ideologia, a gente acaba não conseguindo ter acesso a várias outras formas de compreender, de interpretar aquela realidade e de comparar. Poxa, mas qual será que está explicando melhor tal fenômeno social? Porque às vezes uma ideologia explica melhor um fenômeno social e a outra explica melhor outro. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa em ideologia, quando a gente pensa em visões de mundo, e quando a gente pensa no próprio ser humano, né? Então, eu acho que e levando para esse lado que tu falou, bom, mas daí a pessoa, muitas pessoas, elas acabam se tornando escravas dessas ideologias, né? Porque elas descobrem uma lente, essa lente aqui, tá muito bom de usar essa lente, porque essa lente aqui, ela tá explicando tudo.
né? Pretende a ideologia que a partir dela tu consegue explicar tudo. Então, assim, por exemplo, o marxismo é uma ideologia clássica que a gente pode considerar aqui, que basicamente existe teoria marxista para explicar todos os âmbitos da realidade social. É impressionante. Então, assim, tu pega uma ideologia e a partir daquela lente tu começa a explicar toda a sociedade. Então, tu sempre tem uma explicação. Então assim, essa é a grande armadilha, né? Porque quando tu chega nesse extremo, a ideologia basicamente ela acaba se transformando em um mecanismo de defesa contra a informação. Tem uma frase que eu estava procurando que eu acho que é interessante a gente pensar, que o Thomas Sowell cita um outro autor francês chamado Jean-François Revel, que tem um livro chamado The Flight from Truth, que é muito interessante, que ele cita, e ele fala o seguinte, o Jean-François Revel, que a ideologia é um instrumento de poder, um mecanismo de defesa contra a informação, um pretexto para evitar os obstáculos morais ao fazer ou aprovar o mal com uma consciência limpa. E, finalmente, um modo de eliminar o critério da experiência, ou seja, de eliminar completamente ou postergar indefinidamente o critério pragmático de sucesso e fracasso. Ou seja, quando a gente toma a ideologia como a própria realidade, a gente se desconecta completamente da evidência empírica, da evidência da experiência. Ou seja, não importa o que os dados nos mostrem, o que a experiência nos mostre, a gente vai continuar acreditando na ideologia. É por isso que depois de experiências fracassadas ao longo da história ao redor do mundo, do socialismo, por exemplo, muitas pessoas continuam socialistas, continuam marxistas, porque elas desconsideram o critério da experiência, o critério da evidência empírica, o critério pragmático de sucesso e fracasso. O que importa para elas é só a ideologia se torna a realidade para essas pessoas. Então, essa é a grande armadilha da ideologia, né? Quando ela se torna basicamente uma religião, né, para aquela pessoa. Aquilo ali explica tudo e vira um dogma e tu desprende completamente da realidade empírica, da realidade da experiência, né? Não importa o que os fatos te digam, não importa que tu esteja vendo as pessoas morrendo de fome, tu sempre vai tentar achar um subterfúgio, achar uma explicação. Não foi o verdadeiro socialismo, não foi o verdadeiro, qualquer que seja a ideologia. Foi o líder lá, o grande líder que fez errado. Na verdade, se fosse um outro grande líder, ele faria certo. Então, assim, essa é a grande armadilha da ideologia, né? Quando não o fato de tu conseguir usar certas ideologias para interpretar e para entender o mundo, mas o fato de tu simplesmente se tornar um escravo completo de uma ideologia, e tu passar a enxergar a ideologia como a realidade. Já não tem noção, tu não tem noção de que tu tem uma ideologia, porque aquilo ali, aquela interpretação ideológica que tu faz, tu acredita que é a própria realidade. E é muito fácil a gente cair nesse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente só tem contato com uma ideologia. A gente passa o colégio, a faculdade, sim. Enfim, e a gente só tem contato com uma ideologia. Hoje isso está mudando muito também, muito graças ao fluxo de informação. Aquilo que a gente falou antes lá, até de um ponto de vista bastante negativo, às vezes, sobre fluxo de informação, também tem a sua parte positiva, que é dar acesso a uma série de informações que antes a gente não via nesses ambientes mais limitados de fluxo de informação, né, das escolas, nas universidades, na mídia tradicional. Então, assim, nesse sentido, esse novo paradigma da informação te dá acesso a várias lentes diferentes. E se tu sabe usar isso bem, tu acaba conseguindo ser um pouco mais controlado, um pouco mais consciente de que, na verdade, é interessante tu entender lentes diferentes, interessante tu entender ideologias um pouco diferentes, para que tu não caia vítima de uma, para que tu não tome uma ideologia como a realidade como ela é. Então, assim, acho que tá de bom tamanho aí pra gente entender um pouco essa questão de ideologia.